Boa noite, amigos da Gazeta do Mundo. Este é mais um giro semanal, onde você fica sabendo notícias daquilo que aconteceu ao longo da semana, mas que foi nada ou muito pouco abordado pela imprensa brasileira. Vamos lá! A CIA está preocupada com o desenvolvimento tecnológico de empresas da China. Em entrevista ao portal Axios, o vice-diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, Michael Ellis, afirmou que a prioridade do órgão é ajudar empresas norte-americanas a terem vantagem tecnológica decisiva sobre a China em áreas como inteligência artificial, chips, biotecnologia e baterias. Ellis afirmou que, para a segurança dos Estados Unidos, hoje, a China é uma ameaça existencial de nível que nunca Washington enfrentou antes. Para peitar o gigante asiático, Ellis disse que os Estados Unidos precisam de mais pessoas com conhecimento técnico e que as técnicas humanas da era da Guerra Fria estão cada vez mais difíceis de serem usadas de forma bem-sucedida devido às tecnologias de monitoramento de países rivais dos Estados Unidos. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, durante visita a Belgrado, capital da Sérvia, disse que tal país está diante uma escolha estratégica sobre qual lado a Sérvia vai tomar, em referência às atuais tensões entre a Europa e a Rússia. De acordo com Kallas, o futuro da Sérvia na União Europeia, bloco de países do qual o país eslavo diz querer fazer parte, vai depender dos valores que Belgrado for defender. A fala de Kallas se dá semanas após o presidente sérvio Aleksandar Vučić ter marcado presença na parada do Dia da Vitória sobre a Alemanha de Hitler na Rússia, em 9 de maio, após ignorar as advertências de Kallas para não ir ao evento. Em resposta às críticas de Kallas, o presidente sérvio defende a visão histórica do assunto. Como a Sérvia, assim como outros territórios da antiga Iugoslávia, foi libertada da ocupação alemã com a ajuda da União Soviética, o governo sérvio vê como justiça histórica e reconhecimento comemorar, junto com a Rússia, a vitória sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A China quer ser uma boa vizinha para o Paquistão e o Afeganistão, anunciou o chefe da diplomacia do gigante asiático, Wang Yi. Durante encontro trilateral em Pequim na quarta-feira 21, com representantes do Paquistão e também do Talibã afegão, o ministro chinês realizou negociações, provavelmente com o intuito de reduzir tensões entre o Afeganistão e o Paquistão, depois de recentes embates na fronteira entre ambos os países. De acordo com relatos após o encontro trilateral em Pequim, o Paquistão e o Talibã expressaram desejo de promover suas relações diplomáticas. Relações estas que por décadas são marcadas por altos e baixos. Um outro objetivo da China também foi revelado no encontro. Pequim quer que o Afeganistão seja melhor entregado à sua rede de comércio internacional. A ideia seria englobar o Afeganistão no corredor econômico China-Paquistão. O partido direitista Alternativa para a Alemanha, o AfD, afirmou que as forças armadas de seu país se tornaram muito suaves e que agora quer ressuscitar a disciplina e a cultura do guerreiro de acordo com o modelo defendido pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth. Em um debate no Bundestag, como é chamado o parlamento alemão, na quarta-feira 21, antes da votação de um novo comissário parlamentar para as Forças Armadas, o legislador do AfD, Hannes Gnauk, acusou os militares de entrarem em decadência ideológica. Ele zombou dos oficiais de gênero, dos projetos de construção voltados para o clima e do que chamou de cultura de bem-estar para as tropas. Precisamos de guerreiros, disse Gnauk. Não precisamos de executivos com consultores de gênero em todas as companhias. Precisamos de homens e mulheres que possam liderar, lutar e defender nosso país. Seus comentários estão em sintonia com as opiniões do atual secretário de Defesa de Trump, Peter Hegseth, que prometeu retirar as reformas progressistas das Forças Armadas dos Estados Unidos e restabelecer os valores tradicionais.
O ex-embaixador dos Estados Unidos na Síria, Robert Ford, alegou que os Estados Unidos, por meio do envolvimento de uma organização não governamental britânica, desempenharam um papel na ajuda ao atual presidente interino sírio, Ahmad al-Sharaa, anteriormente conhecido como Abu Muhammad al-Julani, na transição do mundo terrorista para a liderança política. Participando de uma palestra publicada pelo Conselho de Relações Exteriores de Baltimore, Robert Ford afirmou que o próprio al-Sharaa disse que está aprendendo que atuar na política não é o mesmo que ser um líder de um movimento fundamentalista. A rápida aceitação de al-Sharaa por parte dos Estados Unidos e da Europa como atual líder da Síria tem causado suspeitas ainda maiores de que as autoridades ocidentais possuem laços com grupos terroristas para seus objetivos políticos no Oriente Médio. Al-Sharaa, por cuja cabeça os Estados Unidos ofereciam $10 milhões, estaria agora buscando um reconhecimento oficial de seu governo com total restabelecimento de relações diplomáticas com países ocidentais. Durante sua primeira coletiva de imprensa em 5 meses, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nomeou a implementação do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tirar os palestinos de Gaza como uma condição para encerrar o conflito. Esta é a primeira vez que ele faz tal exigência. Ele chamou o plano de Trump de brilhante e disse que ele tinha o potencial de mudar a face do Oriente Médio. A Operação Carruagens de Gideão, uma ofensiva terrestre ampliada de forças de defesa de Israel em Gaza, que começou no fim de semana, tem como objetivo concluir a guerra, o trabalho no enclave palestino, segundo Netanyahu. Ele assegurou que Israel tem um plano muito organizado para atingir seus objetivos na guerra em Gaza, sendo eles derrotar o Hamas, que realizou os ataques de 7 de outubro, trazer de volta todos os reféns e garantir que Gaza não represente uma ameaça a Israel. Netanyahu prometeu mais uma vez que a faixa de Gaza ficará sob controle israelense por completo e que o Hamas será totalmente destruído até o fim da atual operação militar. Contudo, além da destruição do Hamas, agora Netanyahu exigiu a saída da população civil palestina da faixa de Gaza, porque algumas figuras dos círculos políticos internacionais alegam ser nada mais do que genocídio. A declaração de Netanyahu se dá em um momento de incertezas, principalmente dentro de Israel. O premier é acusado por outros políticos israelenses de mentir sobre o grau de profundidade da aliança com os Estados Unidos e Donald Trump. Há rumores de que, ao não terminar o conflito em Gaza, Netanyahu está sendo cada vez mais criticado nas conversas políticas de portas fechadas por Trump. Contudo, o líder israelense nega que suas relações com Trump azedaram. As Filipinas e a China voltaram a protagonizar um conflito entre seus meios navais no Mar do Sul da China. Na área onde ambos os países disputam a soberania de ilhas e o meio marítimo, um navio da Guarda Costeira Chinesa foi filmado lançando jatos de água contra um barco que as Filipinas alega ser seu. Segundo Manila, o barco estava em uma missão de pesquisa científica. A Guarda Costeira Chinesa acusou o barco filipino de fazer uma manobra perigosa perto das ilhas Spratly, disputadas pelos países. Já as Filipinas afirmam que seu barco sofreu danos no incidente. O Congresso dos Deputados da Espanha aprovou uma moção não vinculante pedindo um embargo de armas a Israel em Madrid na terça-feira 20, em meio à crescente preocupação com a guerra em curso em Gaza. Vamos pôr um fim ao comércio de armas. Vamos acabar com o genocídio e trabalhar ativamente pela paz, declarou o deputado Gerardo Pisarello. Pisarello pediu que a Europa aumentasse sua pressão sobre Israel, alertando que a Palestina se tornou um laboratório de um projeto cruel e imoral, que poderia um dia afetar toda a humanidade. O deputado fez referência à suspensão, em 2014, do comércio de armas da Espanha com Israel durante o governo do ex-primeiro-ministro Mariano Rajoy, afirmando que, se foi possível, então que seja possível agora.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma declaração afirmando que as tropas russas agora estão criando uma zona tampão para a defesa da fronteira comum com a Ucrânia. Embora não tenha dado muitos detalhes, as palavras de Putin foram interpretadas como um anúncio do Kremlin de que a Rússia não vai abandonar a ideia de se criar uma zona de segurança no entorno de seu território, uma medida que visaria reduzir as capacidades da Ucrânia de realizar determinadas ações militares contra o território russo. No passado, as autoridades russas já tinham feito declarações semelhantes, a exemplo do chanceler Sergei Lavrov. E esse foi o nosso Giro Semanal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.